aí, pessoal, como vai nossa república? Nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país, não é mesmo? Eu venho aqui hoje deixar uma nota de repúdio ao que está acontecendo com as páginas e canais de direita no Brasil, em especial ao professor Olavo de Carvalho, o Terça Livre, o Bernardo Custer e também ao Nando Moura. Aproveitando esse clima de totalitarismo que paira sobre o nosso país, eu aproveito para vir aqui hoje contar a história do jornal Tribuna Liberal. A Tribuna Liberal era um dos muitos jornais da época do Império. Vale lembrar que naqueles tempos a imprensa no Brasil sempre gozou de grande liberdade e foi um dos fatores determinantes nos primeiros anos de nossa história, sobretudo no período regencial. Não podemos confundir a imprensa na época do Brasil Império com a imprensa régia, antes da nossa independência. Na época do Império, haviam dois grandes partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Os jornais da época tinham total liberdade, inclusive para destacar suas preferências e, se fosse o caso, até mesmo criticar o imperador da época, Dom Pedro II, que dizia sua famosa frase: imprensa se combate com imprensa. Dom Pedro II acreditava que se um jornal mentisse a respeito do imperador ou até mesmo de qualquer outro assunto, ele perderia a credibilidade e que só iriam sobreviver aqueles jornais que contassem a verdade ao povo. Porém, essa liberdade chegou ao fim. Em 15 de novembro de 1889, os militares que na calada da noite iriam exilar a família imperial prenderam sem justificativa o Visconde de Ouro Preto, um político e grande apoiador do jornal Tribuna Liberal. Este logo foi substituído pelo jornalista Carlos Laet, que passou a denunciar à República que dias depois do horror contra o povo brasileiro no Rio, mandou tropas para a cidade de Desterro, atual Florianópolis, e cometeu um grande genocídio, onde mais de 300 pessoas foram brutalmente assassinadas por defenderem a volta da monarquia e de nossa família imperial. As bandeiras imperiais dos catarinenses, sujas de sangue, só foram ser noticiadas pelo jornal Gazeta de Notícias mais de 2 meses depois, em 30 de janeiro de 1890. Pessoal, os fazendeiros e oligarcas que tramaram o golpe de 1889 patrocinavam parte da imprensa naquela época. Para não noticiar para a população o que de fato tinha ocorrido e bradar viva a República, que é exatamente isso que eles fazem nos dias de hoje. Naquela época, os jornais que tentavam questionar os acontecimentos eram abafados, como é o caso do jornal Tribuna Liberal. Após 50 anos de liberdade total de expressão sobre o reinado de Dom Pedro II, em 23 de dezembro de 1889, ou seja, apenas 1 mês e 8 dias após o golpe, a censura foi oficialmente implementada no Brasil, com a criação da Tribuna Excepcional Militar, que julgaria todas as notícias antes de serem publicadas. E aí, minha gente, a maioria dos jornais foram extintos, inclusive os dois partidos da época, o conservador e o liberal. E eu nem preciso dizer para você de casa o que aconteceu, né? A corrupção passou a tomar conta do país. Mesmo assim, o jornal Tribuna Liberal, sob o comando do jornalista Carlos Laet, seguiu cobrando o prometido plebiscito, que só foi acontecer em 1993, ou seja, quase 100 anos depois do golpe. Bom, gente, o jornal seguiu noticiando as perseguições aos brasileiros nas ruas, nos bondes e nas praças. Era terminantemente proibido questionar o regime republicano. O Congresso eleito em 1888, meses antes da Lei Áurea, iria tomar posse dias após o golpe, e uma de suas prioridades era aprovar a indenização aos escravos. Pois é,
Até essa notícia foi censurada e nossos irmãos ex-escravos foram parar nos morros cariocas ou ao relento nas ruas. Bom, meus amigos, é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais da luta dos monarquistas contra a República nos primeiros dias de golpe, eu vou deixar como recomendação a literatura que eu tirei essas informações, que se chama Os Subversivos da República, de Maria de Lourdes Mônaco Janotti. Esse livro é muito importante para entender esses primeiros dias que se deram após o golpe da República naquela época, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou e, se puder, curte e compartilha esse vídeo. A gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau!